E aí, pessoal, tudo massa, tudo certo? Hoje, segunda-feira, dia de resolução do nosso simuladinho. Lembrando que vocês podem baixar o simulado, vocês devem responder o simulado e depois, obviamente, assistir a resolução. Beleza? Então vamos embora? Vamos nessa? Vem com o cara! Resolução do simulado semanal 14. A primeira questão fala sobre a reforma protestante na Inglaterra. E aí, a respeito disso, é correto afirmar que, pessoal, a movimentação revolucionária, o texto fala de hostilidade à magia, abolição dos intermediários entre homem e Deus, enfim. Tudo isso foi consequência, foi decorrente da chamada Reforma Protestante, que teve início no século XVI. Portanto, resposta letra E de Everaldinho. Segunda questão. A segunda questão fala sobre o tabaco. E fala da importância do tabaco para a economia brasileira. Aí o texto acima, escrito por um padre italiano em 1711, revela que, pessoal, 1711 é século XVIII. E quando a gente fala do século XVIII aqui no Brasil, a gente fala sobre o período colonial brasileiro. E quando a gente fala de período colonial brasileiro, a gente fala do açúcar, a gente fala da mineração, a gente fala, como o próprio texto enaltece, o tabaco. E, pessoal, todos esses produtos que foram o carro-chefe da nossa economia no período colonial, todos eles tinham o mesmo objetivo: atender às necessidades econômicas da nossa metrópole, ou seja, esses produtos, eles tinham como mercado o mercado externo, portanto, resposta letra E. A economia colonial foi marcada pela simultaneidade de produtos, é produção açucareira, é produção mineradora, é produção voltada para a tabaconicultura, cuja lucratividade se relacionava com a inserção desses produtos nos mercados internacionais, nos mercados europeus. Terceira questão. Uma questão falando sobre reforma protestante. Item 1 diz que Lutero acreditava que o dinheiro obtido com a venda de indulgências deveria ser aplicado. Opa, de cara tá falso. Lutero era contra a venda de indulgências. 2. Lutero considerava que a relação entre Cristo e Deus, ou melhor, entre o cristão e Deus, deveria ser direta. Ou seja, para Lutero não deveria ter a interferência dos sacerdotes. Segundo essa tese, cada pessoa poderia interpretar livremente a Bíblia, o que confrontava o dogma de Roma. Pessoal, confronto ao dogma de Roma, dogma católico, que preconizava a autoridade exclusiva da Igreja na interpretação dos textos sagrados. Verdadeiro, tá, pessoal? Para a Igreja Católica, a Bíblia ela deve ser interpretada pela própria Igreja, beleza? Já para Lutero, não. A Bíblia ela deve ser interpretada por cada pessoa, por cada fiel. Item 3. A salvação do crente para Lutero vinha unicamente da fé, e não de suas obras ou da intercessão dos santos. Com isso, Lutero reafirmava a independência do indivíduo em relação às hierarquias religiosas, o que representou mais um ponto de conflito com a Igreja Católica. Perfeito, né? Item 4.
As teses de Lutero motivaram uma série de revoltas e guerras civis disseminadas pela Europa. Uma trégua só foi alcançada em 1555 com a Paz de Augsburgo, um tratado segundo o qual a religião de cada país deveria ser escolhida por meio de eleições livres. Pessoal, quem decide a religião do reino é o próprio rei. A religião ela não vai ser escolhida por eleições livres, e sim a religião do reino vai ser a religião do rei. Isso é o que a gente chama de monarquia confessional. Ou seja, a religião do país é decidida pelo monarca, é decidida pelo rei, e não por eleições livres, tá bom? Item 5. Lutero defendia que o bom cristão deveria conhecer diretamente a palavra de Deus e que para isso precisava ler a Bíblia. Como consequência imediata dessa posição, Lutero traduziu a Bíblia do latim para a língua nacional, o alemão, resultando na alfabetização do povo alemão. Perfeito. Lembrem que a partir do momento que Lutero ele traduz a Bíblia, os camponeses, que a gente chama de anabatistas, eles acabaram se alfabetizando. Então, item 5, verdadeiro. Portanto, resposta, letra B de bola. Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Quarta questão. Um texto que fala sobre as mulheres de Atenas. E aí, pessoal, lembrem que mulher em Atenas é totalmente submissa ao seu marido. Portanto, resposta, letra C de casa. Questão 5. O texto fala sobre a guerra justa. E lembrem que a guerra justa, ela foi uma justificativa utilizada aqui no período colonial para capturar e para escravizar o índio que não aceitava a conversão ao catolicismo. Então, o índio que não aceitava se converter ao catolicismo, esse índio poderia ser escravizado. Isso é o que a gente chama de guerra justa, portanto, resposta letra A de amor. Sexta questão, uma questão sobre Grécia, uma questão que fala sobre a produção poética no mundo clássico. Item 1, a poesia de Homero. Lembrem que Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia. A poesia de Homero é exemplo de epopeia. Pessoal, falou em epopeia, falou em Odisseia, tá? Lembrando que a Ilíada é a poesia, é o poema do Homero que fala sobre a guerra de Troia, e a Odisseia fala sobre a viagem de Ulisses, sobre a viagem do Odisseu. Então, a poesia do Homero é exemplo de epopeia, serve como fonte para o estudo dos primórdios da formação do povo grego, perfeito. Quando a gente fala da Ilíada e da Odisseia, a gente fala sobre o período homérico, e o período homérico é o período pré-histórico da Grécia. Ou seja, o período homérico, ele fala sobre os primórdios da história grega. Item 2. A Odisseia pode ser interpretada, em especial a passagem do Canto das Sereias, como afirmação do poder das elites, personificadas na figura do herói Ulisses. Perfeito. Quando a gente interpreta a Odisseia, a passagem do Canto das Sereias, historicamente, sendo traduzido esse canto, ele deve ser associado ao poder das elites. A obra de Safo de Lesbos é marcado pelo erotismo, exaltando as figuras femininas. Perfeito, tá, pessoal? Lesbos é uma ilha que fica no mar Egeu, tá? É uma ilha grega. E essa ilha era uma ilha totalmente feminista. Nessa ilha, a figura da mulher, ela era enaltecida o tempo todo. Beleza? Então, de fato, a obra de Safo de Lesbos
ela enaltece figuras femininas, inclusive dando ênfase ao sexo, ao erotismo. Item 4. A Ilíada, poema que descreve a Guerra de Troia, foi escrita por Parmênides. Pessoal, a Ilíada nunca foi escrita pelo Parmênides. Inclusive, lembrem que o Parmênides ele é um filósofo grego, um filósofo pré-socrático, e o Parmênides ele vai dizer que o universo ele é estático. Já o Heráclito, que era o grande rival, intelectualmente falando, filosoficamente falando, do Parmênides, o Heráclito ele vai dizer que o universo está em constante movimento. Item 5. Aristóteles também se destacou na produção poética, com uma obra que teve forte influência nos escritos do poeta romano Petrônio. Pessoal, isso não aconteceu, tá? Isso aí é uma invenção histórica. Isso nunca aconteceu, não. Portanto, resposta letra A de amor. Sétima questão fala sobre o mito de Perséfone, a esposa do deus Hades, o deus do submundo, que o texto coloca como deus dos infernos, por mais que a mitologia grega ela não acredita na existência do inferno. Mas se o texto diz, tá tudo certo. Lembrem, pessoal, esse é o segredo, tá? Lembrem que, diante de uma prova contextualizada, a gente não briga com o texto. O que o texto disser, tá dito, é com o texto que a gente responde a questão, beleza? Então, o mito de Perséfone permite concluir. Pessoal, quando a gente fala de mito, a mitologia serve para a gente explicar aquilo, o que a ciência não consegue explicar. Portanto, resposta letra D. As figuras da mitologia representam forças da natureza e configuram um entendimento fantástico, ou seja, um entendimento mitológico do mundo físico e do mundo natural. Ou seja, a mitologia ela explica de forma fantástica aquilo que a ciência não consegue explicar com relação ao mundo físico. Oitava questão fala sobre arquitetura grega. E, pessoal, é legal vocês anotarem isso, tá? Coloquem no caderno, por favor, que na cidade de Atenas existiam 2 templos que é importante que vocês tenham em mente. O primeiro desses templos a gente chama de Partenon, que é o mais famoso. Era o maior templo que existia em Atenas. Até hoje, tá, pessoal? Existem as ruínas lá do Partenon, que era o maior templo dedicado à deusa Atena, a deusa da justiça. Mas existe um outro templo, que é legal que vocês saibam, que vocês conheçam, chamado de Ereteion. E o Ereteion, ele era um templo secundário. Era um templo também dedicado à deusa Atena. E o Ereteion, ele tem uma característica bem peculiar, que é essa característica aqui, ó. Vejam a imagem. Aqui as ruínas do Ereteion, ruínas essas que estão lá na cidade de Atenas. Mas percebam que lá no Ereteion existe esse tipo de coluna aqui, ó. Colunas em forma de mulher. Essas colunas, que é uma peculiaridade do Ereteion, essas colunas, elas são conhecidas como as cariátides. Então anota aí, tá? Beleza? As cariátides, elas estão associadas ao Ereteion. Então, a respeito do Ereteion, é correto afirmar, letra A, foi construído na Acrópole de Atenas, tendo como destaque as cariátides, que são estátuas de jovens mulheres que sustentavam o telhado do pórtico. Perfeito. A gente acabou de ver isso na imagem. Nona questão. Faz parte da economia colonial do Brasil. Pessoal, falou de economia colonial. A gente pega
o que o Brasil produziu do século XV até o século XIX. Lembrem que o período colonial vai de 1500 a 1822. Nesse período, o que é que a gente destaca? O que foi que os portugueses produziram no nosso país? Eles produziram açúcar, eles exploraram ouro, que a gente pode chamar também de mineração, eles produziram tabaco, eles exploraram o nosso gado, a pecuária, mas os portugueses também exploraram o pau-brasil. Inclusive, essa foi a primeira atividade econômica, né, pessoal, que os portugueses desenvolveram no nosso país. Então, constituía a economia colonial do Brasil. Cana-de-açúcar, perfeito. Algodão, perfeito também, tá? Lembrando que o algodão, ele servia para fabricação de roupa de escravo, tá? Café não. Falou em café, falou em Segundo Reinado. Beleza? Letra B, pau-brasil, tudo bem. Cana-de-açúcar, tudo bem. Café não. Café não. Borracha também não. Quando a gente fala da borracha, a gente fala da República Velha, tá? Principalmente no governo de um presidente chamado de Rodrigues Alves. Cana-de-açúcar verdadeiro. Pau-brasil verdadeiro, açúcar verdadeiro, mineração verdadeiro, portanto, a resposta letra D. 10ª e última questão. O texto fala de uma religião que diz que o lucro não é pecado para o cristão. A única religião que fala isso de forma contundente é a religião calvinista, portanto, a resposta letra A de amor. E, pessoal, com isso a gente resolve mais um simuladinho. Com isso a gente se despede de mais um vídeo. Lembrando que na quarta-feira tem dica nova para vocês, beleza? Então fiquem atentos, liguem o sininho. Dia de segunda, resolução de simulado. Dia de quarta, dica de vestibular. Tranquilo? Então um beijo para todo mundo e até quarta-feira, se Deus quiser.